Boa tarde, seja bem-vindo à edição da tarde da SIC Notícias. Destaque total, cerca de 45 minutos a chegar à superfície, já aqui lhe disse, é menos tempo do que o previsto. As operações começaram às 4 da madrugada, hora de Portugal. O primeiro a sair foi Florencio Avalos, de 31 anos. Os primeiros são considerados os mais hábeis do grupo. Florencio Avalos hoje não é apenas o mineiro, é o pai que este filho e a mulher há muito esperavam ver. E o primeiro dos 33 homens que o Chile se orgulha de ver renascer. Eram 4 horas e 11 minutos em Lisboa. Florencio, de 31 anos, chegou sereno. A tranquilidade que mostrou, num momento de inegável ansiedade, fez com que fosse escolhido para ser o primeiro mineiro resgatado. A mãe, Maria Silva, vê o filho chegar, mas lá embaixo ficou outro dos filhos e irmão de Florencio. São nossos convidados no Jornal das Três, Fernando Barriga, professor de Geologia da Universidade de Lisboa e diretor do Museu de História Natural, e Ricardo Ribeiro, presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e de Proteção Civil. Começo pelo professor Fernando Barriga. Este momento marca também o início de todo um estudo dos solos, da forma como os solos se comportam. A partir de agora, há uma evolução na forma como se percebe o estudo das minas? Bem, eu diria que, em primeiro lugar, há um reacender, um chamar de atenção para a necessidade de cumprir as regras de segurança, que, tanto quanto julgo saber, nem todas estariam, enfim, no melhor nível de salvaguarda. Já regressaremos à conversa, há ainda algumas questões para debater. Falávamos há pouco, Ricardo Ribeiro, do facto disto ser um resgate extraordinário do ponto de vista do domínio dos solos e da exploração mineira, mas é também, do ponto de vista humano, um resgate fantástico. Impressionante. De alguém de pessoas que nunca desistiram. Sem dúvida, e vai ficar para a história como um caso a estudar daqui para a frente. Eu gostava, contudo, de fazer uma pequena correção, porque os mass media continuam a falar... Dos 45 minutos? Não. Ah. Não, isso já foi feito. Dos 700 metros, não é 700 metros, são 622, que é substancialmente diferente do ponto de vista do resgate. Isto tem uma implicação grande. A segunda questão... Nós arredondamos para... Pois, mas arredondam para cima, para 700 metros, podiam arredondar para 600. Portanto, em termos do resgate, 80 metros é muito, portanto são mais 10 minutos de viagem e é importante fixar isto. A segunda questão era esta que na minha opinião é muito importante e que o Sr. Professor já falou e bem, relativamente à segurança. Esta mina tinha um historial de instabilidade. Aliás, tinha havido um morto. Há um relatório em julho de 2010 que dá indicações de que havia que ser reforçada algumas partes estruturais da mina, nomeadamente muros de suporte, que, enfim, perceber-se-á que era fundamental. E, por último, fala também esse relatório na necessidade de colocar umas escadas de emergência junto aos poços de ventilação, que permitiria sair através desses poços de ventilação, que eles, aliás, tentaram e não conseguiram aceder, porque as escadas não estavam lá. Portanto, esta mina não tinha condições de funcionamento. Era uma emboscada. Exatamente, era uma armadilha que estava a coisa. Para ilustrar aquilo que foi falado aqui anteriormente, eu mostrava aqui um pequeno boneco da mina em si, que tem 6 km, percorrendo a forma helicoidal da exploração, são 6 km, e depois nós podemos ver aqui nestes dois lugares onde existiram os desmoronamentos. Se repararmos, e já houve colegas geólogos que já comentaram isto, o caminho da própria cápsula passa por uma das áreas instáveis, que aliás do ponto de vista geológico é isso que os seus geólogos metem ali algum respeito. Bom, relativamente à equipa, é óbvio que há dois momentos que são os 17 dias, quer dizer, os 17 dias são determinantes, portanto eles estão isolados completamente, têm a sorte de ter algumas disponibilização da água e o ar suficiente para sobreviver, mas depois há toda a questão de eles não perceberem se vão viver, se não, porque percebem que aquilo não dura para sempre, estão a ser alimentados com 2 colheres de atum
enlatado, meio biscoito e um golo de leite 48 em 48 horas, portanto foi assim que eles sobreviveram os 17 dias, e que isto implica, todas estas condições implica que eles acima de tudo foram um grupo, foram pessoas que conseguiram ter a sua lucidez acima dos seus interesses individuais e não comprometeram a sua sobrevivência durante estes 17 dias. Ou seja, uma ajuda imprescindível para o salvamento. Exatamente. Já agora, uma informação que não a confirmo, porque obtive-a por fontes que, enfim, penso que são credíveis, mas não são confirmadas. A água acabou, os depósitos de água acabaram no dia que foram descobertos. Esta informação não é confirmada, mas penso que será verdadeira. E o que quer dizer que tudo se conjugou para que eles próprios, a organização deles, aliás, aparece aí o líder deles, que aliás é também uma pequenina correção à peça. Os primeiros a sair não foram os mais frágeis, ao contrário. Não, nós temos os mais hábeis. Exatamente. Depois é que eram os mais frágeis e depois no fim. Exatamente, eu tinha percebido outra coisa. Bom, portanto, há de facto aqui uma capacidade anímica que foi acrescentada pelo grupo a cada um deles, que desta forma, e ajudados também pelos aspectos geológicos aqui já falados, que de facto foi determinante. Mas Ricardo, e apelo à sua experiência enquanto técnico da Proteção Civil, os mineiros não são homens quaisquer, são homens valentes, com coragem. Se isto fosse um empregado bancário, provavelmente tinha morrido, não é? Portanto, de facto, exatamente. Não... Portanto, são homens habituados. Nós agora, como está tudo a correr bem, nós já podemos até rir da situação, mas até agora tínhamos todos o coração nas mãos. Mas, de facto, são homens com uma coragem extraordinária. Há profissões que têm pessoas de muita coragem e que eu respeito muitíssimo, mas, de facto, um homem que deixa esta profundidade e que corre os riscos que eles correm, uma coisa extraordinária. E mais, é porque assim, há pessoas que correm o perigo de forma inconsciente e não têm noção do perigo, portanto não se pode falar em coragem. No caso concreto deles, não, eles sabem das experiências de outros, de outras situações que aconteceram, porque faz parte da vida deles, e de facto continuam a atrever-se a ir às entranhas da Terra, portanto a 600 e tal metros abaixo do nível do mar, abaixo da superfície. Acha que estas pessoas vão ter capacidade para regressar? Eu aproveito para dizer já agora que o 14º Mineiro está a caminho da superfície neste momento. Está neste momento também a passar em rodapé. Está neste momento a subir a cápsula, conforme podemos dizer. Também isto é inédito. Nós, televisão, podermos acompanhar em direto estes momentos. Eles, nos últimos dias, estiveram também a trabalhar no seu próprio resgate. Eles construíram uma plataforma de 2,40 metros para acederem o mais perto possível à saída da cápsula. Isso também ajuda. E também ajuda. Eles próprios também se envolveram no processo de resgate. Depois, houve toda uma gestão da psique global e individual através das pessoas cá em cima que também obtiveram algum benchmarking, algum know-how da NASA, nomeado, porque a situação em que eles vivem é muito idêntica à situação dos astronautas que estão na estação espacial. E por isso, desde a alimentação, aquela questão de ser uma alimentação rica em potássio, em fosfatos, em magnésio e em glicose, previne depois náuseas, stress e os vómitos, porque, como foi dito também, a cápsula viaja estes 622 metros, um pouco enviesada, porque aquilo é uma montanha, um pouco enviesada, e roda cerca de 10 vezes sobre si própria ao longo desse trajeto. Com os encontrões de um lado e do outro, poderá haver aqui ataques de pânico, etc., desmaios complicados. Já voltamos a falar, queria só que me comentasse, há pouco um psicólogo do INEM falava numa experiência brutal em termos emocionais. Agora o momento é de euforia, quando chegam à superfície e reencontram toda esta onda de calor que se gerou em todo o mundo. Como é que vão ser os próximos dias? É assim, eles agora têm algumas limitações, nomeadamente ao nível dos aspectos visuais, porque eles não podem encarar a claridade. Aliás, eles têm uns óculos especiais que lhes estão colocados e que os protegem, que são, enfim, estes óculos, e que os protegem da luz do dia, que já a trazem. E depois disso, eles vão ser internados, ou pelo menos vão para uma enfermaria,
com uma luz controlada no hospital de Copiapó e que, de facto, lhes vai permitir readaptarem-se à vivência. Quanto tempo é que demorará Vai depender de cada um, obviamente de cada um, da experiência de cada um, da memória de cada um, da família, da própria resistência psicológica e da própria resistência física que, do ponto de vista físico, parecem estar mais ou menos todos bem.